Por trás de cada dor, existe um caminho de esperança, esperando para ser encontrado. E para você, ele pode começar aqui. Parecia que nada ia prosperar, nada. Parecia que aquilo dali era o meu fim, né? Que era. Eu não ia conseguir fazer nada. Sempre fazia alguma coisa, melhorava às vezes e logo vinha o desejo e tudo e dizia, ó, não consegui vencer, não, sem tratamento, né? Antes de ter o acompanhamento, né, o tratamento, a sensação era de impotência, né, que eu queria ajudar ele, ao mesmo tempo como eu ficava triste de ver ele dessa forma, né, com o vício e tudo que trazia o vício junto com ele, eu amo meu esposo e queria ajudar ele de alguma forma e não via saída, não tinha esperança. Tinha esperança, mas não sabia como ajudar de fato para ele sair desse buraco, né, digamos assim, que ele se encontrava. Cocaína, né? Sempre fui na cocaína e sempre, toda semana tinha que dar um jeito, tinha que conseguir dinheiro, fazer alguma coisa pra... Pô, eu usava ali, ficava... sensação assim, mas depois vinha a depressão, vinha que não ia usar mais e que não precisava mais, mas não adiantava, não tinha tratamento, não tinha terapia, então que dali tudo retornava de novo, né? Quando ele retornava, no primeiro momento, assim, o humor dele mudava muito, né? Então ele ficava mais irritado, enfim, né? Aí, como eu trabalho, quando eu retornava para casa, a gente não tinha diálogo nenhum, ele ficava totalmente introspectivo, né? Triste. Eu como marido, assim, me sentia um marido bem ausente e como pai, eu como pai, assim, também, sem atenção para a filha, né? E vivia no meu mundo ali, não fazia meus papéis como marido, né? E como pai também ali para estar auxiliando a minha filha, a minha esposa. No período que ele estava, assim, usando frequentemente, nós não nos conectávamos de forma alguma, né? Sem diálogo, sem perspectiva de sonhos, de coisas assim que a gente se organizava na nossa vida, né? Financeiramente também, muito. Isso afeta muito, né? Porque daí, como ele vinha depois que chegava com um sentimento de culpa e começava a ver que as coisas estavam faltando, né? E que a gente não conseguia seguir uma vida como nós seguíamos antes, quando ele está bem, então afetava de todas as formas. Então afetava nós, assim, a gente ficava totalmente desconectados, né, como casal e diretamente, né, o nosso casamento, enfim, o nosso financeiro, espiritual também, né, daí acaba que aquela busca sozinha, né, e isso é muito triste, né, então são várias coisas que vêm junto, né, com a dependência química. Chegou um ponto que eu tava num momento bem crítico, né, que eu tava usando bastante e chegou até ponto de eu pegar dinheiro com a agiota, né? E foi aonde foi bem crítico, porque não tinha saído da empresa, não tinha mais como sustentar ali, pagar o agiota, e foi aonde a família toda descobriu que eu estava ligando pro meu irmão, pra minha mãe, foi aonde a família toda descobriu ali que eu estava devendo quase 2.000 pro agiota. E graças a Deus, ali foi um momento bem crítico, bem complicado ali, a família ficou desesperada, eles ameaçaram de ir nas casas, e foi que daí eu disse, não, vou, e foi onde eu consegui o tratamento,
comecemos a fazer o tratamento, foi aonde melhorou ali. A gente seguiu fazendo o tratamento, né? É nesse momento, então, que a gente teve esse susto, né? E pensamos, de alguma forma, temos que ajudar e temos que encontrar uma saída. E nós encontramos essa saída no tratamento, né? Nas terapias. Então, o Ranulfo começou com as terapias, ele retornou para a igreja e toda essa parte, então, desde que ele começou as terapias, ele retornou ao trabalho, ele retomou a vida social dele, retomou o trabalho. Dentro de casa a gente começou a se reerguer, né, financeiramente. Ele se conheceu daí como pai, né? Então as coisas começaram a ficar mais fáceis e nós vimos essa saída que ele melhorou progressivamente, assim. Começou a se comunicar melhor, né? Voltou a falar. Então, nós vimos muita diferença. Depois do tratamento, me organizei emocionalmente, me organizei até para começar a trabalhar. Foi onde melhorou, né? Daí ele começou a assumir o papel dele, né, de homem da casa. Então, tudo melhorou, né? Com o tratamento ele conseguiu estabilizar, né? E trabalhar, seguir uma vida normal, né? Então, trabalhar, voltar para casa, nós ter uma vida de casal estabilizada, ter diálogo, né? Ter a nossa vida social, a vida, né, na igreja. Então, ele como pai também, dando mais atenção para a família. Então, a gente vê uma grande melhora na questão emocional, na questão do humor, né? E da comunicação dele também, de como lidar com outras pessoas, tudo melhorou, né? Então eu indico muito, se tem alguém na família ou todos nós devemos fazer um acompanhamento terapêutico, né? Talvez assim, para nos entender como pessoas, né? Ter aquele direcionamento, assim, emocional, né? Que às vezes a gente fica em batalha com nossos próprios pensamentos e não conseguimos vencer. Então eu indico, como esposa de alguém que era dependente químico e precisava desse acompanhamento, que foi imprescindível, né? Que hoje é outra realidade que nós vivemos com ele tendo esse acompanhamento. Acabamos de testemunhar a incrível jornada de uma história real de superação, que nos provou que é possível alcançar um caminho de bem-estar e construir uma vida mais feliz. Mas, e você? Sabe qual caminho seguir? O preconceito e a falta de informação ainda impedem que muitas pessoas busquem ajuda para lidar com os desafios emocionais. É preciso desmistificar o tratamento e acreditar na capacidade de superação de cada indivíduo. Neste episódio, Um Caminho Possível, vamos desvendar os segredos da saúde mental e te mostrar como cuidar das suas emoções pode ser a chave para a sua mudança. Junte-se a nós e descubra um caminho possível para a sua cura. Está na hora de falarmos sobre saúde mental sem medo, sem vergonha e sem preconceitos. Terapia é para louco, psicólogo é para doente mental. Muitas pessoas pensam e até usam essas frases. E, infelizmente, isso revela o quanto ainda somos moldados por preconceitos e desinformação sobre a saúde mental. E a gente vive em uma sociedade que, por um lado, cada vez mais fala sobre cuidar de si, cuidar do corpo, cuidar
da saúde em geral, mas que, por outro lado, ainda carrega preconceitos bastante profundos sobre o que significa realmente cuidar da mente. Enquanto nós aceitamos com naturalidade uma consulta médica, uma ida ao hospital, hesitamos em falar abertamente sobre as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas angústias, nossos medos. O estigma, ele é tão profundo em relação a esse assunto, que, inclusive, muitas pessoas elas sofrem em silêncio, com medo de serem julgadas, rotuladas, e isso, ao invés de ajudar, só agrava o problema. Ao ignorar nossa saúde mental, estamos alimentando uma cultura de invisibilidade, onde as pessoas adoecem emocionalmente sem querer perceber, ou pior, sem sentir que podem pedir ajuda e serem ajudadas. Nesse cenário, a busca por um diagnóstico pode parecer um peso ou até mesmo um rótulo. Mas é, na verdade, o primeiro passo para compreender o que acontece. Quando a sociedade entende que o diagnóstico não é uma sentença, mas um mapa para a cura, abre-se um caminho de esperança e possibilidade de uma vida mais feliz. Muitas vezes, após um diagnóstico, as pessoas relatam uma mudança radical na maneira como encaram as suas vidas. E isso acaba gerando mudanças nas expectativas, nos relacionamentos e na carreira desses pacientes após terem sido diagnosticados. Isso por quê? Por causa de uma certa mudança drástica de uma visão sobre determinada área das suas vidas. Quando ela me deu o diagnóstico, foi no começo, sim, foi meio impactante porque, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas ter um nome, aqui para aquilo que eu tava sentindo, foi meio que, foi impactante, mas foi em alívio também. Aí, com o diagnóstico, aquilo eu consegui entender o que estava acontecendo e foi também mais fácil de lidar com o que estava acontecendo, até mesmo porque eu fui pesquisar, eu fui ter mais informações e eu fui sabendo como lidar com as coisas, mesmo antes de começar fazer um tratamento específico para aquilo. Foi mais fácil de poder lidar com as coisas, porque eu sabia que não era uma coisa minha, mas era uma coisa que estava influenciando aquilo que eu sentia. O momento do diagnóstico, ele é bastante específico. Ele traz algumas peculiaridades em relação à forma com que cada indivíduo lida com esse momento. Eu já tive casos de, no momento de fornecer esse feedback, de dar esse retorno para a pessoa, as pessoas serem impactadas, surpreendidas, chorarem, e outras lidarem com naturalidade, com tranquilidade. Eu lembro-me de um caso em que uma paciente recebeu o diagnóstico de, então, transtorno de ansiedade, e aí nós conversamos sobre até a necessidade de ter que incluir um processo medicamentoso, a pessoa usar medicamento. E ela começou a chorar, não queria ter que passar por aquele momento, enfim. E aí eu me recordo que então a abordagem que eu fiz foi de que se ela não quisesse ter que passar por aquilo, ela precisaria então assumir alguns compromissos, mudar algumas de suas atitudes, de seus comportamentos no dia a dia, postura diante de situações emocionais. E foi muito interessante porque ela conseguiu desenvolver essas competências e teve uma evolução gigantesca do processo terapêutico e não precisou fazer o uso de medicações. Hoje está estável emocionalmente, o transtorno de ansiedade não é mais diagnosticável,
ela segue ainda fazendo acompanhamento, mas para a manutenção de determinados fatores emocionais. Então, é interessante a gente sempre entender que esse é um momento particular. Algumas pessoas vão lidar com o fato do diagnóstico de forma natural, tranquila, ao passo que outras vão sentir-se atingidas de alguma forma. E não há como fugir dessa realidade. Quando nós abordamos as mudanças de vida que o paciente precisa fazer para reduzir os sintomas que estão sendo causados por determinado transtorno, o que as pessoas elas fazem? Elas se reprimem por causa da dificuldade que existe para alcançar resultados no tratamento. E essa zona de conforto que a pessoa ela fica impede muitas vezes dela ter evoluções, dela ter melhorias no seu quadro psicopatológico. Acaba sendo uma dor tão grande, difícil de lidar, que eu preferia dormir do que enfrentar elas. Chegar em casa na sexta do trabalho e levantar só na segunda para ir trabalhar novamente. Passar o final de semana dormindo. Mas eu não estava fazendo nada para que aquilo evoluísse, para que eu melhorasse, para que eu tomasse alguma atitude, porque eu não estava fazendo terapia. Eu não tinha ninguém me aconselhando, me ajudando a, por exemplo, a remar meu barco sozinha, a me ajudar, a me incentivar. Eu não tinha alguém me apoiando. Então, os remédios, eles me ajudaram no começo para fazer uma estabilidade emocional ali, mas ainda estava desregulado porque eu não fazia o acompanhamento com um profissional psicólogo. Se alguém me perguntar o que mais te entristece como profissional da saúde mental, como psicólogo, eu diria que são esses aspectos estereotipados, preconceituosos, de uma visão um tanto deturpada sobre o que é a saúde mental e como buscar e fazer um tratamento adequado para isso. E também é quando as pessoas elas sofrem até um nível quase que insuportável. Então a gente vê que existem pessoas que elas têm um subdiagnóstico, um diagnóstico tardio. Por quê? Porque enfrentam anos de sofrimento antes de receberem um diagnóstico adequado. E em 2022 eu conheci o Jonathan, que eu comecei aí a fazer um tratamento mais específico, com um método que realmente funcionou, né, com o meu diagnóstico, e aonde eu percebi que mesmo com todos os profissionais por quem eu passei e os métodos que foram usados, parecia que eu ainda não tinha feito nenhum tratamento, porque nesse ambiente da terapia foi que eu me encontrei, me senti valorizada, me senti acolhida, me senti que realmente eu tive que me entender aquilo que eu estava sentindo. E eu pude realmente abrir aquilo que eu estava sentindo e ter as estratégias para os problemas do dia a dia que eu vinha sofrendo. Porque a primeira consulta com o Jonathan foi muito confortável. Ele me ajudou. Na primeira consulta eu já me senti melhor. O que não acontecia com as outras terapeutas. Eu saía da consulta já chorando, já tendo crise, já surtando, no mesmo dia que eu fiz a consulta. No primeiro dia que eu fiz a consulta com a minha mãe, eu já consegui conversar com a minha mãe, já desenvolver uma conversa. Eu consegui ver que um terapeuta conseguiu me ajudar na primeira consulta.
Então é porque ele é bom mesmo, é porque ele é bom de verdade. Então veja bem, uma pessoa ela começa a visualizar no tratamento as dificuldades de mudanças de hábito, mudanças de rotina. Uma pessoa ela ter resultados, para ela poder ter melhorias em um quadro psicodiagnóstico, ela precisa melhorar o seu sono, ela precisa fazer uma higiene do sono, praticar exercícios físicos, ela precisa ter uma alimentação regrada, praticar atividades de lazer, melhorar os seus relacionamentos, convivência com a família e, claro, questões que são específicas para alguns tipos de diagnóstico que também precisam do esforço, como, por exemplo, há pessoas que elas necessitam para alcançarem o reequilíbrio, o uso de medicações. E as pessoas não estão dispostas a se submeterem a esses processos. Eu tomava 8 comprimidos ao dia. Foram 3 medicações diferentes, mas ao total dava 8 comprimidos. Eu tomava medicação para dormir e tomava medicação para acordar. As últimas medicações que eu tava tomando, com o acompanhamento da psiquiatra, era o lítio, a risperidona, a venlafaxina e o Rivotril. O Rivotril era sublingual, de 0,25 miligramas. Eu tomava todos os dias sem falhar, porque eu tinha feito uma vez, eu fiquei um dia sem tomar, 2 dias sem tomar. E a minha mãe percebeu que eu não tinha tomado e que não estava me fazendo bem. Eu fazia uso do Rivotril, às vezes eu tomava 6 comprimidos sublingual, porque eu não estava vendo que estava fazendo efeito em mim, não estava me fazendo cosquinha. Aí, um certo período, eu estava me sentindo um pouco melhor, eu estava um pouquinho mais estável, assim, estava fazendo acompanhamento com o Jonathan toda semana, certinho, regrado, e resolvi parar, fazer o desmame por conta própria. Eu tinha noção, e tenho noção até hoje, que isso não é recomendado por ninguém, nem por terapeuta, psicólogo, médico, psiquiatra, por ninguém. Isso não é bom, não é aconselhável. Mas eu fazia o acompanhamento com o Jonathan. Hoje eu não tomo nenhuma medicação, nem Rivotril, nem calmante, nem nada. Apenas água. Os medicamentos psiquiátricos podem ser poderosos aliados no tratamento de diversas condições de saúde mental. Eles atuam como reguladores do nosso sistema nervoso, aliviando sintomas como ansiedade, depressão e insônia. No entanto, é fundamental entender que os medicamentos são apenas uma parte do tratamento. É crucial que o uso dos medicamentos seja acompanhado por um profissional de saúde e que o paciente siga todas as orientações médicas. A automedicação e a interrupção abrupta do tratamento podem trazer consequências graves. Além disso, é importante lembrar que os medicamentos não resolvem todos os problemas, mas podem proporcionar o alívio necessário para que possamos buscar outras formas de tratamento e desenvolver novas habilidades para lidar com as dificuldades emocionais. E um fator que é indispensável dentro de uma evolução de um quadro de transtorno mental é o suporte. É o suporte social, é a rede de apoio. Os amigos, os familiares, eles desempenham um papel crucial na jornada de recuperação dos pacientes com transtornos mentais. E é importante a gente focar sempre dentro dessa realidade, como as pessoas elas estão de fato lidando com isso. Se alguém que recebeu um diagnóstico, ela possui uma rede de apoio intrafamiliar lá na sua casa, as pessoas elas compreendem, elas aceitam que agora
existe ali um indivíduo, uma pessoa, entre aspas, com necessidades especiais, que essa pessoa ela precisa ser compreendida, que essa pessoa ela precisa ser vista com um novo olhar, ela vai apresentar comportamentos, posicionamentos atípicos. Então, se eu tenho uma família compreensiva, se eu tenho dentro do lar alguém que vai me dar esse suporte, as expectativas de evolução, de progressão de um diagnóstico são realmente presentes. Ter o apoio da minha família foi muito importante pro meu processo de evolução, de estabilidade, porque se eu cair, eu tinha um apoio para me ajudar a levantar. Eu tinha alguém do meu lado, minha família me ajudou muito de mostrar que ele estava ali, mostrar que eles estavam presentes, mostrar todos os dias que eles me amavam. E eu não digo só com palavras, eles mostravam com atitudes. A gente saía, dava passeio, a gente saía em família, fazia algo em família, mostrar que a família estava ali para mim. E não só a família, pai, mãe, irmãos, meus tios, minhas tias estavam presentes, tentando me mostrar que eles me amavam, falando que eu tinha, mostrando com atitudes, com palavras, tudo. Foi muito importante saber e ver que eu tinha um ombro, que eu tinha a quem correr, que eu tinha um apoio quando eu precisasse de um abraço. Por mais que eu era um pouco relutante no começo com isso, eu achava que os meus olhos não estavam sensíveis e eu não estava vendo com clareza que a minha família estava ali comigo, mas hoje eu vejo que eles estavam e que isso foi muito importante, foi essencial para minha evolução, para minha estabilidade. Ao mesmo passo que o contrário também pode gerar prejuízos para o paciente. Uma família que não busca ter essa estrutura, uma família que, diante de uma pessoa, de um de seus membros que recebeu um diagnóstico, não buscar lidar com isso da melhor forma possível e praticar a empatia, aquele indivíduo que já está sofrendo, já está passando por uma dor imensa, quase que inexplicável, ele passa a se ver como um problema, ele passa a enxergar-se como sendo um peso para a família, e aí os prejuízos, eles também acontecem. Foi um casamento bem complicado, abusivo, tóxico. Aí começou a eu ter problemas de gerenciar as minhas emoções. E aí eu comecei com as crises novamente, que eu achei que jamais iria voltar. Elas voltaram. Aí eu passei de 2011 a 2020 sem tratamento. Em 2020 eu vi que eu não conseguiria mais. Uma das maiores dificuldades encontradas no tratamento é o fato das pessoas viverem uma luta silenciosa dentro de si mesmos. É como se fosse uma batalha invisível entre o indivíduo e o seu diagnóstico. No transtorno de personalidade borderline, que é o meu diagnóstico, um dos principais sintomas é o medo do abandono, o medo da rejeição, seja ela real ou imaginária, a impulsividade, a automutilação. E também tem a questão vem a ansiedade, a depressão, vem a insônia, ou muitas vezes se quer dormir o dia inteiro, até mesmo para te não sentir, todo o volume de emoções que tem, porque nesse transtorno há muito volume de emoção. A maioria dos transtornos mentais, eles não têm uma manifestação visível. E às vezes surgem questionamentos sobre a legitimidade, de fato,
em que a pessoa tenha ou não um transtorno mental. E aí isso faz com que a pessoa ela se sinta confusa. Pense bem, como as pessoas ao redor dos seus relacionamentos não conseguem perceber na mesma intensidade que o indivíduo, ela se questiona sobre as outras pessoas entenderem ou não o que ela está passando. E essa confusão, então, cria um fluxo de altos e baixos que podem causar dificuldades no indivíduo de buscar soluções. É como se fosse um sentimento de perguntar-se: será que vale a pena eu me esforçar, eu me dedicar, eu querer de fato mudar, se as pessoas elas não vão perceber, não vão saber realmente o que está acontecendo dentro de mim? Se eu pudesse resumir em uma palavra como era a minha vida emocional antes de fazer acompanhamento psicológico, seria caos. Nada na minha vida era organizado. Meu sono era desregulado, minha alimentação era desregulada. Tinha dias que eu descontava tudo na comida, tinha dias que eu não comia. Meu sono, ou eu dormia muito demais, ou eu não dormia. Eu percebi que eu tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu via as pessoas conseguindo fazer as coisas, conseguindo conquistar as coisas. Eu via as pessoas felizes e eu não me sentia feliz. Eu tinha mania de me sentir sozinha, de querer me afastar das pessoas antes que elas mesmas pudessem se afastar de mim, porque eu achava que ninguém gostava de mim. Então, aqui o ponto é buscar se reinventar. Num diagnóstico de transtorno mental, frequentemente, as pessoas elas são forçadas a reavaliarem os seus princípios. Por vezes, cria-se uma fratura entre o eu antes e depois do diagnóstico. E alguns pacientes, eles precisam fazer esses ajustes nas suas personalidades, aspirar determinados relacionamentos e enxergar isso à luz de uma nova forma de perceber a vida. Então, é necessário quebrar esses rótulos, sim. É importante mudar essa visão de que a pessoa precisa ser suficiente em tudo. Não há essa necessidade de que a pessoa que está lá com ansiedade, está com depressão, a pessoa que foi diagnosticada com um TDAH, ou seja, qual for, a pessoa querer colocar sobre si um peso que ela não vai conseguir carregar. A virada de chave, que eu não precisava fazer tudo de uma vez só. Eu não precisava resolver tudo numa hora só, fazer tudo naquela hora. Hoje, eu consigo colocar na minha mente, eu preciso fazer isso. Mas eu não preciso fazer tudo aquilo agora. Eu tenho noção que eu preciso fazer e eu preciso tomar a iniciativa. E que eu tenho que ir sem vontade, mesmo não querendo, mas eu vou. Mulher é muito vaidosa, né? Mulher gosta de cuidar do cabelo, gosta de maquiagem, de roupa. E eu gosto de cozinhar, eu gosto principalmente de fazer doce, comida, sabe? Eu gosto de agradar os outros assim também. Mas eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não via prazer, sentido naquilo. Não me deixava feliz. E eu comecei a relaxar nessa parte do autocuidado, de fazer comida, não queria mais fazer. E quando eu comecei a melhorar, eu fui fazendo essas coisas aos poucos, porque eu lembrava do sentimento que eu tinha, que era algo feliz. Então eu fui fazendo aos poucos. Nas primeiras vezes ali foi complicado, porque eu fazia tempo que eu não fazia aquilo. Mas quando acabou, quando eu via, por exemplo, um bolo pronto e tava bom, meu Deus, era felicidade. Era uma alegria pra mim que eu consegui fazer um bolo e que eu tinha voltado a fazer algo que me fazia muito feliz. E o autocuidado, eu tinha o cabelo muito ressecado, meu cabelo caía muito quebrado. E quando eu saía do banho com o cabelo hidratado, secava o cabelo, passava óleo, eu via que meu cabelo tava lindo, aquilo pra mim era
felicidade, era muito gratificante ver que aquilo foi eu que fiz, que eu voltei a ter prazer naquilo, a fazer esse autocuidado, ver que estava fazendo efeito, ver que estava funcionando e que não foi algo da noite pro dia, foi aos poucos, eu pensava, eu gostava muito de hidratar meu cabelo, eu vou fazer isso agora pra ver. E quando eu terminava, ver no espelho meu cabelo reluzindo, brilhando, com o que eu passei óleo, que eu hidratei, era feliz pra mim, era felicidade. E muitos pacientes entram no processo terapêutico com uma noção equivocada de que o tratamento trará uma cura rápida. Mas não é bem assim. A realidade é que muitas vezes é um processo longo e duradouro. E esses desafios para o indivíduo perceber dentro do processo de recuperação é difícil para a pessoa, de querer encontrar uma solução, querer resolver os seus paradigmas, as suas dificuldades e não encontrar uma forma para que isso aconteça. Então é importante que a pessoa não crie essas expectativas em relação ao tempo. Alguns pacientes, eu já tive experiência, por exemplo, lembro-me de um dos meus primeiros casos como psicólogo, e eu costumo dizer, eu lembro dos meus primeiros 10, as primeiras 10 experiências como psicólogo eu tenho bastante nítido, assim, os meus pacientes. Uma dessas pessoas, inclusive, eu atendo até hoje, continua sendo minha paciente, com muito prazer. Eu me lembro de um caso de uma paciente que eu atendi logo no início da minha atuação profissional como psicólogo. E ela era uma senhora idosa com algumas necessidades de ajustes na sua rotina, no seu dia a dia. E nós intervimos nessas áreas que eram necessidades para ela, e dentro de um período de 1 mês, ela estava bem e recebeu alta. Então, o que aconteceu com ela? Foi uma depressão episódica. Não era uma depressão distímica, em que ela permaneceu durante muito tempo com os sintomas. E aí, então, dentro de 1 mês, a gente obteve resultados favoráveis. Ao passo que hoje eu tenho pacientes que estão há 3 anos fazendo tratamento também para depressão. Então, veja, assim como eu tive uma paciente que em 1 mês superou os sintomas de uma depressão episódica, eu tenho uma outra paciente que, com o mesmo diagnóstico de depressão, porém uma depressão prolongada, já está em tratamento fazem 3 anos. Então a questão do tempo ele é muito relativo, depende de uma série de fatores e a pessoa não pode se prender a isso, se prender a essa realidade. Ela precisa deixar as coisas acontecerem, vivendo hoje, desfrutando do presente e fazendo aquilo que é cabível fazer dentro de um tratamento e assim, então, obter os resultados desejados. Eu achava que a minha evolução, meu processo, seria da noite pro dia. Mas não foi. Foi algo devagar, aos poucos. Foi complicado, não foi fácil, mas também ninguém falou que ia ser. Mas eu consegui. Antes eu dormia o final de semana inteiro. Hoje já consigo ter uma noite de sono normal, podendo aproveitar mais o meu dia e me sentir mais produtiva. Eu me sinto com mais vitalidade para fazer as coisas e sabendo que eu não tô mais desperdiçando os meus dias só dormindo, porque eu tinha a sensação de que eu dormia pelo fato de eu não estar me sentindo bem, mas quando eu me dava por conta eu me sentia com um peso por eu ter perdido aquelas horas ali dormindo, que eu poderia estar usufruindo de outras coisas. Mas hoje eu consigo fazer bastante coisas assim, consigo aproveitar os meus dias. Um transtorno mental é uma condição que afeta como percebemos o mundo.
como sentimos, pensamos e reagimos a situações ao nosso redor. Ele não é apenas uma resposta emocional a momentos difíceis, mas um desequilíbrio profundo que pode alterar nosso funcionamento no dia a dia. Reconhecê-los é o primeiro passo para entender que há caminhos para viver além da dor. Porque um transtorno mental é apenas um capítulo, não a história inteira. Com apoio e cuidado, você pode voltar a ser feliz. Uma estratégia necessária no enfrentamento de doenças mentais é o conhecimento que a pessoa tem. É a pessoa saber as razões que levam a sua alma a estar doente. Então, compreender o que é saúde mental e poder falar com propriedade sobre o assunto é uma vantagem. A pessoa ela se sente mais segura, ela tem mais facilidade de manifestar atitudes, de se comportar. Então, existem muitas ideias que são equivocadas sobre transtornos mentais, inúmeras. Por exemplo, a esquizofrenia, que é um dos transtornos mais complexos do ponto de vista psicopatológico. Normalmente as pessoas enxergam esse diagnóstico como o ápice do adoecimento mental e entendem que uma pessoa que vive em uma situação de esquizofrenia é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que apresenta riscos, é uma pessoa que vive em um estado deplorável, que ela perde a sua autonomia. Mas a verdade é que não. Um indivíduo que está sendo tratado devidamente, com um acompanhamento profissional, com intervenção psicofarmacológica, ela vai ter um equilíbrio e uma estabilidade que vão fazer com que essa pessoa ela viva uma vida tranquila, que ela possa viver em sociedade, que ela possa ter uma rotina e, inclusive, conviver em família, trabalhar, entre outras características sociais. Então é importante a gente ter esta percepção de conhecer o que está acontecendo. Porque se eu conheço o que a ansiedade me causa, se eu entendo o que é uma depressão, fica mais fácil. Eu costumo dizer que quando a gente conhece o inimigo, fica mais fácil de vencê-lo. A parte de organizar a minha vida, de entender que eu realmente preciso fazer aquilo, eu preciso levantar da minha cama, fazer alguma atividade física que seja, nem que seja por 5 minutos, ou por arrumar alguma coisa que estava me incomodando, entender que eu precisava passar por aquele processo, foi complicado. E o que me ajudou a continuar nesse processo foi ver que o meu convívio com a minha família estava melhorando. Algumas coisas eu estava evoluindo, por mais que estava acontecendo aos poucos, estava fluindo, estava acontecendo. Então, quando uma pessoa ela sabe identificar, ela sabe compreender a saúde mental, ela sabe o que é um diagnóstico psicológico, dá uma vantagem para a pessoa. Vocês vão conhecer através deste documentário um grande projeto que nós estamos construindo. E um slogan que a gente quer ter como base para tudo que a gente vai fazer é: o conhecimento é o primeiro passo para a cura emocional. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos o que estamos vivendo, quando nós damos ênfase à nossa capacidade de compreender, de analisar, de investigar a nossa própria vida, aspectos
que são intrínsecos à nossa natureza humana, isso faz com que estejamos à frente dos desafios propostos quando o assunto se fala em saúde mental. Então, através desse documentário, você irá conhecer um grande projeto que vai aproximar você do conhecimento do que está acontecendo. Vai abrir a sua mente para compreender aquilo que pode passar despercebido para quem não estiver atento, para quem não estiver focado em si mesmos. Em muitos casos de acompanhamento psicoterapêutico, percebe-se assim que as pessoas que fazem parte do círculo de relacionamento dos pacientes e que não entendem sobre a saúde mental e que acabam tendo uma visão equivocada do que é um diagnóstico, tornam-se para os indivíduos em tratamento barreiras de evolução. Isso porque, por não haver uma aceitação por parte de outras pessoas, aquele que está em sofrimento, aquele que está vivenciando uma dor emocional, que está na intensa vivência de algo que não queria estar vivendo, e aí ver-se não sendo compreendida por quem gostaria de ser, traz uma sensação de desordem para a pessoa. Então, por exemplo, é bastante comum maridos que não conseguem aceitar que suas esposas estejam necessitando de um suporte emocional e criam barreiras, dificuldades para a acessibilidade de um tratamento. Às vezes é um pai, uma mãe que não quer aceitar, passam por um processo de negação e então não reconhecem que o filho precisa de um acompanhamento, de que precisa de uma atenção profissional. E eu já vi casos, por exemplo, de pessoas de fé que eu atendi, que sequer foram compreendidas pelos seus líderes espirituais. Pessoas em intenso sofrimento psíquico e que, ao serem aconselhadas, receberam a orientação de que aquela dor emocional, aquela dor na alma, tratava-se de uma possessão demoníaca ou uma ausência de Deus na vida da pessoa. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E aí isso, infelizmente, afasta a pessoa de buscar ajuda. E ela vai se aprofundando, ela vai cada vez mais tornando complexa a sua situação. Então aqui, nesse ponto, a gente pretende conscientizar as pessoas que vivem, que convivem junto de outras que precisam dessa empatia, que precisam dessa compreensão, que precisam de pessoas que sejam acessíveis, pessoas que sejam compreensivas, cuidadosas, amorosas com a dor do outro. Porque uma coisa é real, uma coisa é fato. Quando a gente fala de contexto psicológico, nós falamos de uma realidade que é individual, ela é subjetiva. Não tem como eu entender totalmente a dor do outro. Uma das maiores dificuldades que nós temos é de empatia, de se ver na situação do outro e entender essas dores. Portanto, tanto para aqueles que convivem, quanto para aqueles que vivem na situação de
adoecimento da sua alma, entenda. Muitas vezes, sim, essa dor é uma dor solitária, mas ela é uma dor superável. Ela é uma dor que nós podemos encontrar esperança para que ela não exista mais e que ela não seja parte da vida de alguém. Estou muito mais feliz, me sinto alegre. Eu entendo hoje que as dificuldades, elas vão acontecer, elas vão surgir, não tem nada que eu possa fazer para impedir isso, mas eu não deixo isso me afetar completamente ao ponto de eu me afundar de novo, de eu ficar triste por isso, sabe? Eu entendo que hoje eu fico triste, mas amanhã eu vou acordar com um sorriso no rosto, feliz. É como aquela palavra diz, que hoje eu entendo o significado dela, que hoje, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Hoje eu entendo o que é isso. Hoje eu sei que isso não vai me afetar mais. Eu sei que eu não vou me afundar de novo. Que eu me sinto feliz. Então, mesmo com todos os desafios, eu me sinto uma pessoa melhor. Porque com o tratamento, eu me tornei uma profissional melhor, eu fazia faculdade, consegui desenvolver melhor, me formei essa semana, que foi uma vitória que eu tive, porque eu achei que em muitos momentos eu não conseguia progredir, né? Eu sempre ia procrastinando e eu terminei com 10 no meu TCC e também estou cuidando mais de mim, da minha aparência, da minha alimentação, do meu sono. E muitos dizem que hoje eu aparento estar mais nova do que eu era antes, embora eu esteja mais velha. E muitos, eu tive a experiência de pessoas duvidarem de que se eu era a mesma pessoa. E então é algo que eu consigo ver, não somente eu ter essa experiência, mas saber que outras pessoas estão enxergando isso. E isso valeu muito a pena. Esse documentário traz esse nome não para que as pessoas elas se enxerguem como almas doentes, mas para que elas sejam entendidas, para que elas possam saber que aqui do outro lado existe alguém que entende essa dor e que através do que nós estamos sucintamente transmitindo aqui, você possa entender que você também tem uma alma curável, de que você pode viver a liberdade, você pode encontrar a esperança e saber que não está sozinho, que você pode contar com alguém.